tarde. É uma alegria todas as quintas-feiras, exceto quando viajamos. Nós estamos gravando ao vivo pelo Face e também vai para o YouTube, os nossos vídeos, esperando atendê-los a todos. Que Deus nos abençoe. O tema desta tarde é: o seu problema é natural ou é espiritual? Muitas pessoas não conseguem discernir uma coisa da outra. Às vezes as pessoas são muito ligadas a profecias, correm atrás de profecias, quando a Bíblia fala que as bênçãos nos alcançariam. Ninguém precisa correr atrás de profecia, Deus fala através dos seus profetas. Mas mesmo as profecias, o que nós temos que ver se ela vem de Deus ou não. Vou te passar alguma dica apenas para você entender. A profecia, ela precisa edificar, consolar ou te exortar. Fora disto, falou em vão o profeta, não creias nele. Às vezes as pessoas querem de toda maneira que haja as ministrações proféticas, que é de Deus, mas que não pode ser uma coisa desnatural. Certa feita chegou um amigo, que ele havia saído da igreja e voltou, falou: eu vim aqui para trazer uma grande novidade. Falou: opa, maravilha. Ele falou: pois é, eu vou ser pai. Aí eu naturalmente disse a ele: mas que bênção, quer dizer que você vai ser pai de um menino? Ele falou assim: não. Aí eu falei: oh, então meus parabéns, você vai ser pai de uma menina. Ele falou: mas como é que você sabe? Aí eu falei: é lógico que eu sei, você acabou de me falar agora, se não é menino tinha que ser menina. Eu estou apenas ilustrando para você entender a importância daquilo que nós falamos. Se não existir base bíblica, você esquece o que falou o filósofo ou o profeta, ele falou sem nenhuma autoridade. Então, nós queremos pegar um texto lá de Samuel, 1 Samuel 15, 23, que fala que o pecado da rebeldia equivale ao pecado da feitiçaria. E como existem rebeldes por todos os cantos hoje. Essas pessoas estão possuídas por um espírito de rebeldia. Mas eu quero mostrar que esse espírito, ele tanto tira a bênção das pessoas, dos membros da igreja, como também de pastores. Veja o que está escrito aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Ele fala assim: não sejais dominadores dos que vos foram confiados, antes tornam-vos modelos do rebanho. Então, veja bem, vamos imaginar os dois lados. A pessoa está tomada por um espírito de rebeldia, então ela está num processo de feitiçaria, porque o mal está ali tirando dela a bênção. Mas veja bem, como também pode ser um obreiro, e como eu tenho muitos pastores que nos seguem, obreiros, homens de Deus, eu quero citar também o que está escrito lá em Judas 1,11, que fala da pessoa que seguiu o caminho de Caim, entrou pelo engano de Balaão e pela rebelião de Coré. Quem seriam essas pessoas que estão sendo alvos dessa situação aqui? Veja bem, um pastor, ele não pode dominar a mente de um membro. Pelo contrário, ele precisa transmitir a ele a liberdade do Espírito Santo, desde que essa liberdade seja disciplinada pelo Espírito de Deus. Ele não pode bloquear, ele não pode tolir, ele não pode dominar. Às vezes, quando tem alguns membros que eles ligam muito seguidamente para nós, eu atendo uma vez, depois eu não atendo, porque senão você não forma discípulos. Você forma parasitas, e o membro não é isto. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ele tem uma liberdade para repreender o mal. E veja que quando um líder religioso está dominando a mente das pessoas, ele está sob a mesma influência do pecado de Balaão e da rebelião de Coré. Ele está em rebelião. Então é um mal que tem atrapalhado muito as pessoas. Os pastores precisam ter esse entendimento da palavra de Deus. E nós sempre, quando nós procuramos passar a influência do mal, porque às vezes o seu problema não é um problema natural. O que é o problema natural, pastor? O problema natural é aquilo que você plantou, você está colhendo. Por exemplo, você gastou mais do que você ganha, então você está com dívida. Você
feriu alguém, então você está pagando por aquilo que você é natural, são coisas naturais, mas pode ser algo espiritual. A palavra de Deus fala que, às vezes, uma enfermidade não é curada enquanto você não repreender, você não retirar aquele demônio que está colocando a enfermidade. E quantas situações, veja, por exemplo, os espíritos imundos, quando nós estudamos eles habitam em casa desarrumada. Então, por que aquilo está ocorrendo? Saiu do natural e passou pelo espiritual, porque uma casa desarrumada, uma pessoa desorganizada, onde tudo é jogado pelo chão, é o lugar de habitação de demônios, os espíritos imundos. Eles não habitam em um lugar organizado. Então a palavra de Deus, ela nos separa totalmente aquilo que é espiritual e aquilo que é sobrenatural, aquilo que é natural, e que nós temos que ter uma posição diante disso. Você pode tomar, por exemplo, todos os remédios e você não ser curado, porque o problema não é físico, é um problema de ordem espiritual. Então há de haver em nós esse discernimento, isso que nós tentamos passar pelas pessoas. Nós temos assim anotado uma série de situações onde é algo espiritual. E para você discernir se é espiritual ou não, você precisa ter uma vida em espírito. Você precisa ter uma vida de oração. Você não pode abrir mão do seu tempo com Deus, para que você tenha uma vida espiritual. E aí, quando o problema espiritual chegar, você vai ter muito mais condições de repreender o espírito de Balaão, o espírito de Caim, o espírito de Coré, aqueles espíritos que se alojam nas pessoas e roubam a paz, rouba a alegria, rouba as bênçãos. Então, estamos até com um cronômetro aqui, já está com 7 minutos, nós estamos então encerrando, agradecendo com alegria você que nos apoia, você que nos incentiva pela rede social, e que Deus possa assim continuar te abençoando. Nós estamos numa maratona de seminários sobre fazer discípulos em vários lugares, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Então, até na próxima quinta, ao vivo, de novo, às 14 horas. Deus te abençoe.